programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, que alegria, logo pela manhã nós termos esta liberdade para estudarmos a verdade da palavra de Deus. Hoje eu quero falar desse tema, milagres e prodígios da mentira. Para tanto, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Êxodo. Vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos aqui, muito interessante, né, que eu tenho certeza que Deus estará abrindo o seu coração nessa oportunidade. Êxodo, capítulo 7, versículo, a partir do verso 8. Assim diz a palavra de Deus. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirão a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos oficiais, e ele se tornou em serpente. Preste atenção, queridos, aqui, que Deus chamou Moisés e Arão e falaram para eles, olha, quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, queridos, Faraó é uma figura do diabo, o Egito é uma figura do mundo. Então, Faraó, ele queria ver milagre para acreditar, para crer. Entende? Então, o mundo sempre vai estar em busca de ver milagres para crer. Então, isso aqui é uma crença falsa. Quando nós estamos crendo em milagres, ou seja, quando nós cremos no Senhor Jesus por causa daquilo que temos visto, esta é uma fé que Jesus não aceita. Ele não a recebe como realidade espiritual. Por que nós sabemos disso? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, agora preste atenção, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Aqui, Jesus estava em Jerusalém durante aquela festa da Páscoa, e muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. O povo creu, porque viu os milagres, viu os sinais, viu os prodígios. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus não cria neles, não confiava a eles porque os conhecia todos. Então, por que este tipo de crença não é aceita pelo nosso Senhor? Porque não precisa de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O povo creu, mas creu porque viram. Viram milagres, viram sinais. Esta é uma crença furada. Esta crença em milagres, porque você está vendo, não significa que você é um filho de Deus. Por quê? Para se tornar um filho de Deus, você precisa ser regenerado. Você precisa nascer de novo. Porque sem o novo nascimento, você pode ser crente, pode ser profeta, pode ser pastor, pastora, missionário. Sem o novo nascimento, o seu cristianismo não é o verdadeiro. Você já nasceu de novo? Você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Aliás, você sabe o que é o novo nascimento? Olha, meus irmãos, segundo o meu entendimento na palavra de Deus, o maior milagre neste mundo é quando alguém tem os seus olhos abertos para crer em seu novo nascimento. E novo nascimento é Deus em Cristo nos atraindo lá naquela cruz, nos crucificando,
nos fazendo morrer, nos sepultando e juntamente com o Senhor Jesus, nos ressuscitando e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o novo nascimento é exatamente isso. Então, irmãos, aqui, Faraó diz para Moisés e Arão: olha, vocês fazem milagres para que eu creia. O que Arão fez? Lançou seu bordão, aquele seu bordão se tornou uma serpente. Então, veja lá em Êxodo capítulo 7, versículo 11. Por isso que, meus irmãos, Satanás, ele sempre vai imitar a Deus em tudo, menos na vida. Porque quando Moisés lançou o seu bordão, ele se tornou em serpente. Faraó, ele mandou ali vir os sábios e os encantadores lá do Egito. Lá em Êxodo 7:11 você vai encontrar essa verdade. A Bíblia diz que Faraó mandou, porém, vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Está vendo aqui, meus irmãos, como que o diabo imita aquilo que Deus faz? Deus transformou o bordão em serpente, mas Satanás, ali os magos do Egito, né, os encantadores, os sábios do Egito, também transformaram os seus bordões em serpentes. Quer ver uma outra imitação aqui, queridos? Lá em Êxodo mesmo, capítulo 7, versículo 19, a Bíblia diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Olha, meus irmãos, Deus fez aqui um milagre extraordinário. Extraordinário. E a Bíblia diz assim, agora veja aqui a imitação. Êxodo 7, 22 e 23. A Bíblia diz assim: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou no seu coração. Por que não? Deus transformou a água lá do rio Nilo em sangue. Os magos do Egito também fizeram o mesmo. Irmãos, hoje em nosso meio não é diferente. Muitos sinais e prodígios são tudo imitação. São feitos em nome de Jesus, são feitos em nome de Deus, mas não é Deus quem faz. E isso atrai multidões. E isso agrega muitas pessoas que estão em busca de curas, sinais, não importa, desde que é feito em nome de Deus. Aí que está o engano. A obra de Deus, meus irmãos, se nós não tivermos visão espiritual, nós iremos confundir aquilo que vem de Deus com aquilo que vem do mundo, que vem do homem, que vem do diabo, que vem de Satanás. Mas vamos ver aqui uma outra praga lá do Egito, em Êxodo capítulo 8, versículo 16. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra. Agora quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Deus disse a Moisés e para Arão: estende o bordão e fere o quê? O pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Presta atenção agora aqui, meus irmãos. Fizeram assim, Arão estendeu a sua mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Presta atenção. Então aqui,
Vamos ver aqui o que fizeram os magos. Verso 18. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. Não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Por que eles não puderam, irmãos? Sabe por quê? Porque somente Deus pode dar vida àquilo que está morto. Somente Deus pode dar vida a coisas inanimadas. Pó da terra era sem vida. Quando Arão estendeu seu bordão, aquele pó da terra se transformou em vida, em piolhos. Os magos do Egito, eles tentaram fazer, mas não conseguiram. Por quê? Porque nada neste mundo, a não ser Deus, pode dar vida àquilo que está morto. Então, em Êxodo 8, verso 19, eles reconheceram uma coisa interessante. Eles disseram assim: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Está vendo? Então eles aqui souberam que era o dedo de Deus, porque eles poderiam imitar as obras de Deus em tudo. Hoje não é diferente. Hoje aí tem muitos pregadores que são filhos do diabo, que não pregam a verdade da palavra, no entanto fazem e operam tantos milagres. Há tantos profetas, há tantos milagreiros, há tantos expulsadores de demônios, expulsam em nome de Jesus. Mas será que é possível uma pessoa que não é renascido, que não é filho de Deus, expulsar demônios, profetizar e fazer muitos milagres? Será que é possível isso? Claro que é possível. Os magos do Egito fizeram, imitaram a obra de Deus. Queridos, se nós não tivermos discernimento espiritual na palavra de Deus, vamos comer gato por lebre. A linha divisória entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo é tão imperceptível, é como que uma teia de aranha tão fininha. Se você tirar os olhos da palavra de Deus, você vai se envolver com esse tipo de coisa. Porque foi Jesus quem disse, lá em Mateus, capítulo 7, 22 e 23, ele disse o seguinte, Mateus 7, 22 e 23. Esse texto aqui vai mostrar claramente que uma pessoa, ainda que não seja um homem ou uma mulher de Deus, eles poderão profetizar, poderão expulsar demônios e poderão fazer inúmeros milagres. Mateus 7, 22 e 23, a Bíblia diz assim, é Jesus quem está dizendo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja bem, analise esse texto com bastante carinho, meu querido, com bastante cuidado. Você vai perceber aqui que Jesus está dizendo, no grande dia do julgamento, o que nos entristece é que muitos naquele dia vão dizer para Cristo, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Vocês profetizaram em meu nome. E em teu nome não expelimos demônios? Vocês expulsaram demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vocês fizeram muitos milagres em meu nome, mas eu nunca vos conheci. Vocês nunca nasceram de novo. Vocês eram uns bons crentes, vocês oravam, vocês jejuavam, vocês subiam para o monte, vocês fizeram tantas obras, mas nunca conheceu a obra que eu fiz por vocês lá naquela cruz, quando eu fui crucificado. Porque quando eu fui crucificado naquela cruz, nenhum de vocês creram que eu atraí vocês. Nenhum de vocês creram que eu crucifiquei a natureza pervertida de cada um de vocês, o pecado de vocês. E eu lá naquela cruz, o velho homem de vocês foi crucificado comigo para que o
corpo do pecado de vocês fosse morto, mas vocês nunca creram nesta verdade, ficaram envolvidos no esquema da religião, completamente emocionados, mas nunca tiveram seus olhos abertos para crer na morte de vocês comigo? Queridos, amados, então a obra de Deus e a obra do engano, elas são parecidíssimas. E se você tirar os olhos da palavra de Deus, você será conduzido para a mentira. Irmãos, em nossos dias nós vemos em qualquer bairro, em qualquer esquina, os mesmos fenômenos inexplicáveis. O que estamos vendo hoje é aleijados voltando a caminhar, é cegos recuperando a visão, é doentes sendo curados. Irmãos, nada escapa à mão milagrosa do pastor, do apóstolo ou do bispo. Parece-nos que fazer milagres tornou-se tão comum em nossos dias quanto fazer arroz com feijão. Queridos amigos, hoje há templos evangélicos por aí em que os milagres são agendados para todos os dias e às mesmas horas, como se Deus batesse ponto como tal funcionário de empreiteira. Que absurdo é isso, irmãos? E o pior é que alguns desses mortais pecadores, que também dependem do oxigênio para viver, são até idolatrados. Além de receberem méritos que eles não têm, a Bíblia, dentro da palavra de Deus, há uma orientação do Senhor Jesus Cristo para aqueles que pretendem servi-lo. E esses deveriam anunciar que o reino dos céus é chegado a todos, mas sem cobrar nada em troca. Lembra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 8? Mateus 10, 8, a Bíblia diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amados, hoje as curas, elas não são imediatas. A cura de Deus é diferente da cura do homem. A cura do diabo é diferente da cura de Deus, porque quando Deus cura, é agora. A gente vê pela televisão, esse tempo atrás estava assistindo um programa de televisão, eu gosto de ver esse tipo de coisa, esses enganos por aí. Uma pessoa, uma mulher, ela não podia ficar grávida, porém ela mostrou lá para aquele pregador, sei lá se aquilo era pregador, dizendo o seguinte: olha, pregador, não vou falar o nome dele por uma questão de ética, mas vocês sabem de quem que eu estou falando. Falou o seguinte: olha, eu fui ao médico, ela disse assim, eu estou fazendo tratamento para engravidar, mas não consigo. Então, levou lá para este homem, o homem deu um abraço nela, deu um lencinho para ela, e ela foi embora para casa. Depois de 3 meses, ela voltou lá, dando um testemunho que estava grávida de gêmeos. Conversei com um amigo meu, médico, ele é ginecologista, obstetra. Ele disse para mim o seguinte: olha, pastor, quando a mulher está fazendo um tratamento para ela se engravidar, quando ela não pode ter filho, então o grande risco é que, se ela realmente gerar uma criança, pode ser gêmeos, Então, e aquela mulher, eu expliquei para ele os detalhes, ele disse: não, essa aí, o tratamento tinha grande probabilidade de dar certo. Só que lá no testemunho, ela disse que estava fazendo tratamento e não se engravidava. Fazia apenas 1 semana de tratamento. Logicamente que levaria aí pelo menos uns 30 dias para surtir o efeito desejado, para ela ficar grávida. Depois ela voltou lá, dizia o seguinte: olha, depois que eu vim aqui, eu estava fazendo tratamento, eu não me engravidava, agora eu estou grávida de gêmeos. Claro, Deus também cura pela medicina, Mas, queridos, os milagres de Deus, quando eles acontecem, eles são instantâneos. Hoje, por que esses curadores aí não vai esvaziar os hospitais? Por que não vai? Porque não funciona, meus irmãos, da maneira que eles pensam que é. Então leva algum tempo, E eu nunca vi
uma pessoa ser curada como Jesus curava. Imediatamente. Aqui, agora. Conforme nós lemos lá em Marcos, no capítulo 2. Não sei se vocês já leram esse texto. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2. Quero ler alguns versículos para vocês aqui. O paralítico lá de Cafarnaum. Vocês se lembram daquela história que muitos ali afluíram, né? Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra para eles. Jesus não fazia milagres e curas em primeiro lugar. Muito pelo contrário. Primeiro pregava a palavra. Aí, né, aqueles 4 levaram seu amigo paralítico até a presença de Cristo. Então, Jesus, quando viu a fé deles, Jesus disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Era um paralítico que foi colocado diante do Senhor Jesus. Mas Jesus, em primeiro lugar, o que Cristo fez? Curou a sua paralisia? Não. Em primeiro lugar, Jesus cuidou da sua salvação. Porque a salvação é mais importante. Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, significa que se os pecados foram perdoados, eu agora sou filho de Deus. Né? Mas a Bíblia diz que alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo ali por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ali o milagre foi instantâneo. Irmãos, nós não estamos pregando contra o milagre. Jesus, ele é poderoso. Ele opera milagres em nossos dias, sim, diz a Bíblia. Mas muitos dos milagres não vêm do Senhor. Não tem nada a ver com ele, porque os milagres que Jesus Cristo faz são milagres instantâneos. Deixa eu citar para vocês um outro exemplo. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 13, versículo 10. 13:10 diz assim. Ali, Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus, quando a viu, chamou e disse: estás livre da tua enfermidade. Impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Irmãos, o milagre de Deus são milagres instantâneos. Aqui, agora. Não é um milagre assim que demora, não. Deus é um Deus perfeito. Quando Ele faz, é aqui, agora. Né? A gente vê aí pessoas fazendo tratamento médico, depois atribui a sua cura a esses pastores, pregadores, apóstolos, bispos, seja lá o que for. Mas cadê a palavra de Deus? Cadê a verdadeira mensagem que liberta este povo? Cadê a mensagem da cruz? Cadê a mensagem que fala que Cristo naquela cruz levou sobre si o pecado deste povo? Cadê que estão pregando que Jesus crucificou a nossa velha natureza pervertida, pecaminosa lá naquela cruz, a nossa raça de víboras? Não se prega mais, meus irmãos. Hoje, o povo brasileiro quer ver espetáculos. Então, eles vão por aí. O que é mais duro é que eles cobram. E Jesus disse: curai enfermos, ressuscitai mortos. Cadê que este povo? Por que eles não vão ressuscitar defunto? Cadê? Esse tempo atrás, uma família ligou lá para um tal de apóstolo aí, um milagreiro. Olha, a minha filha de 13 anos morreu, vem ressuscitá-la. Porque você tem todo o poder. Não. Quem tem todo o poder somente é Deus, que pode dar vida àquilo que está morto. Né? Por que ele não foi lá ressuscitar? Porque não tem capacidade. Irmãos, e cobra ainda. Foi Jesus que falou:
curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsa demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mas hoje é troca. Você tem que contribuir, porque senão você não vai alcançar a bênção. Gente, isso é uma balela, isso é engano. E o que é mais triste, a gente vê tantas pessoas indo buscar essas coisas que de fato não vêm de Deus. Olha, meus irmãos, eu fico impressionado, porque os operadores de milagres, por que eles não realizam milagres lá no cemitério? Porque esses milagreiros não esvaziam os hospitais. Quem é o operador de milagres hoje que é capaz de transformar água em vinho ou ressuscitar pessoas que morreram há 4 dias? Somente a palavra de Deus é a verdade absoluta e nenhuma outra fonte pode ser acrescentada a ela. O Senhor disse que muitos afirmarão profetizar, expelir demônios, fazer muitos sinais e maravilhas, porém Jesus não os reconheceria e nem os autorizaria. Eles surgiriam, como Cristo alertou lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Irmãos, nós estamos com a Bíblia na mão e tem muitas pessoas sendo enganadas, iludidas ainda. As pessoas não querem o Senhor, elas querem aquilo que o Senhor tem para dar para elas. Não se engana, meus irmãos. Fique com o Senhor, procure buscar o Senhor. Jesus disse lá em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Agora me escute. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E muitos caem nessa, meus irmãos. Jesus quem disse, vai ter tantos falsos cristos, tantos falsos profetas, e eles vão vir operando grandes sinais e prodígios para enganar. Para enganar. Se possível, até os próprios eleitos. Porque milagres, sinais e prodígios encantam o povo. Amados, o Senhor Jesus, ele curou todo tipo de enfermidades, com especial atenção para situações de desespero, através ali de seu divino poder que nunca falha. Mas Jesus nunca fez propaganda das suas curas com o intuito de criar uma reputação sensacionalista, nem como pretexto para arrecadar dinheiro. Ao invés disso, ele ordenava aos curados para não contar nada para ninguém. Tem tantos textos, irmãos, lá em Mateus 9:30, depois que Jesus fez a cura ali, ele falou o seguinte: olha, vocês acautelai-vos de que ninguém o saiba. Leia o Novo Testamento, leia os milagres, as curas que Jesus operava. Ele pediu para que não fosse contado para ninguém. E hoje, quando a pessoa recebe uma cura, ela quer ter o prazer de ir lá e testemunhar, porque isso vai atrair pessoas. Vocês imaginam aqui, se eu começasse a dar testemunho dos milagres e curas que são realizados em nossa comunidade? Queridos, se eu começasse a falar dos milagres das curas, sabe o que aconteceria? Você talvez iria lá para receber uma cura. Mas como nós estamos pregando a verdade da palavra, estamos pregando a Cristo crucificado, que tem o poder de te libertar, de lhe crucificar a sua natureza perversa, de lhe fazer nascer de novo, isso você não quer. Isso você não quer. Por quê? Porque você não quer a verdade, você quer o engano, você quer ser iludido, quer ser enganado. O povo tem um prazer de ser enganado. Isso não é eu que estou dizendo, não. É Jeremias quem disse, é Deus dizendo, através de Jeremias, no capítulo 5. Se você ler com bastante cuidado, lá no último versículo, versículo 30 ou 31, deixa eu ler para vocês aqui. A Bíblia vai mostrar que o povo quer e gosta de ser enganado. Jeremias 5, verso 31. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Está vendo? O povo deseja ser enganado. O povo deseja ser manipulado por esses pregadores que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade.
Mas o que vocês irão fazer, meus queridos, quando estas coisas chegarem ao seu fim? Já pensou? Você descer para a sepultura sem o seu novo nascimento? O que vai ser? Cuidado. Não brinque com a sua alma. Ela é eterna. Jesus está lhe dando uma oportunidade tão rica de você ouvir esta mensagem. Então não perca mais tempo. Clame a misericórdia de Deus. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Revele esta graça da minha morte e da minha ressurreição em Cristo. Faze-me nascer de novo por tua graça. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador, que sou uma pecadora. Se houver sinceridade no seu coração, o Espírito Santo de Deus virá ao seu encontro e lhe mostrará e lhe revelará a verdade no seu coração. Amados, um evangelista, ele disse recentemente que apenas um ministério validado por milagres poderia ser realmente de Deus. Mentira. Porque eu não conheço nenhum texto da Bíblia para defender essa afirmação. Mas vejo o maior profeta que existiu na terra, que foi João Batista, e ele não fez nenhum milagre. Jesus testemunhou de João Batista. Falou: olha, entre os profetas não há maior do que João Batista. E quantos milagres João Batista fez? Nenhum. E por que ele foi o maior profeta? Porque ele falou daquele que viria após ele. Após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Por que ele foi o maior profeta? Porque ele falou de Cristo e este crucificado. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Queridos, não tem outra mensagem. É Cristo, a pessoa dele, e crucificado, a sua obra. Nós pregamos a Cristo crucificado. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, por favor, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos, a partir do verso 1, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Está vendo aqui, irmãos? Eu não quero saber se vocês operam milagres, eu não quero saber se vocês falam em línguas, eu não quero saber se vocês profetizam, eu só quero saber de uma coisa: vocês creem em Jesus Cristo e este crucificado? Sim ou não? Queridos, hoje as pessoas ficam encantadas com o dom de línguas, né? Esse dom de línguas que tem por aí não tem nada a ver com aquilo que é revelado na palavra. Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, ele disse algo assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Agora, o que me chamou a atenção aqui é que Paulo diz que ele preferia falar na igreja 5 palavras. Você sabe quais são essas 5 palavras? Que seria para instruir os outros, para trazer salvação? Eu vou falar para você quais são essas 5 palavras que está em todas as cartas de Paulo. Paulo disse: eu prefiro falar 5 palavras do que 10.000 em outras línguas. Paulo está dizendo: olha, falar em outras línguas não tem tanta importância quanto essas 5 palavras. Que 5 palavras são essas? Cristo me atraiu, é a primeira palavra. Cristo me crucificou, a segunda palavra. Cristo me fez morrer, a terceira palavra. Cristo me sepultou, a quarta palavra. E Cristo me ressuscitou, a 5ª palavra. Eu fui atraído, crucificado, fui morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Essas são as 5 palavras. Se você crê, você é um regenerado. Pode ter certeza disso, amados. Se você crê nessa verdade, você é um regenerado. Agora, amados, por outro lado, o primeiro milagre da Bíblia registrado foi feito por Satanás lá no Jardim do Éden. Eva, ela deve ter ficado surpresa ao ver ali uma serpente falar com ela.
Mas, no entanto, a fala da serpente era de Satanás, que usou o milagre de uma serpente falante para enganar Eva. O apóstolo Paulo também advertiu que, no final dos tempos, Satanás, o diabo e seus demônios, trabalhará por meio de agentes humanos para realizar milagres enganosos. Em muitas igrejas, meus irmãos, os milagres, eles acontecem mesmo. Mas como saber se esses milagres são verdadeiros? Ou seja, como saber se é de Deus ou se é do demônio? Bem, tem um teste aqui. Vamos ler um texto com bastante cuidado em Deuteronômio, capítulo 13, de 1 a 3. Como é bom saber que você está ouvindo a verdade e você está compreendendo e entendendo a verdade. Meu coração se alegra com isso. Deuteronômio 13, 1 a 3, a Bíblia diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, presta atenção para você não perder o fio da meada aqui. Deus está dizendo, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Algum tempo atrás, isso me chamou a atenção. Estava assistindo a televisão e um homem de chapéu, muito respeitado no Brasil em todo pelos evangélicos. Ele disse assim, olha, foi Deus que me levantou, foi Deus que me colocou aqui, então por isso eu vou fazer milagres e prodígios. E eu tenho certeza que foi Deus que colocou este homem lá. Por quê? Porque para provar o povo evangélico. Então Deus muitas vezes levanta um profeta do engano para ver se o povo ama ao Senhor ou não. O Senhor sempre vai provar o seu povo. Então Deus levanta um falso profeta para separar quem é do Senhor e quem é do falso profeta, né? E nós sabemos que ele opera sinais, opera milagres, porque Deus disse aqui na sua palavra, dizendo o seguinte, olha, por que Deus levanta aquele falso profeta, aquele curador? Porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Porque se nós, o povo de Deus, amar o Senhor, não vai atrás desse falso profeta, vai ficar com a palavra de Deus. E quando nós não acolhemos a verdade da palavra de Deus, o próprio Deus vai enviar para este povo a operação do erro, como tem feito com muitos evangélicos aí. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 a 12, olha, preste atenção na leitura da Bíblia. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a sua religião, não com as suas experiências. Ele tem compromisso com a verdade. Por isso, se você for inteligente, você vai ficar com a verdade. Porque quando você não acolhe o amor da verdade para ser salvo, Deus vai enviar na sua vida a operação do erro para você crer na mentira. A Bíblia diz assim, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está vendo aqui? O engano, Satanás, ele vem com todo o poder e sinais e prodígios, mas da mentira. O povo está indo em busca de sinais, curas, mentiras. Agora veja aqui, o versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus, o próprio Deus, lhes envia, lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Queridos,
O povo hoje, infelizmente, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento, porque eles não querem compromisso com a verdade da palavra de Deus, querem compromisso com milagres, sinais e curas, prodígios, uma série de coisas que não está escrito. Então, por isso, elas estão enganadas, porque o próprio Deus lhes envia a operação do erro. Será que este não é o seu caso, você que está me ouvindo? Queridos, você entendeu aqui o texto? Deus diz que mesmo se o homem profetizar, fizer sinais e prodígios, as coisas acontecerem direitinho, mas se a sua doutrina não for de acordo com a palavra de Deus, ele é um falso profeta. E pode até ser que esse falso profeta seja levantado por Deus, para ver se as pessoas realmente o amam e se estão ligadas às Escrituras, e conhecem e vivem o evangelho da graça plena de Deus, ou não conhecem nada e vão atrás de qualquer besteira que se apresenta por aí. É por isso que o apóstolo Paulo falou que esse povo está em busca de sinais, prodígios da mentira, mas não quer a verdade. Então o próprio Deus vai enviar para esse povo a operação do erro. Olha, eu vou fazer uma pergunta, responda aí no seu coração. Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Se você vier perder a sua vida hoje, você tem certeza que vai para a glória? Queridos, a Bíblia diz em Romanos 6,7: porquanto quem morreu, ou aquele que está morto, justificado está do pecado. Cristo morreu, mas ele nos levou a morrer no seu corpo. Se você não crer nesta verdade da palavra de Deus, você pode ser o melhor crente deste planeta, você vai direto para o inferno. Porque Deus colocou a sua palavra para que eu e você crescemos na palavra, não naquilo que estão pregando por aí. Então, cuidado com o que o pastor Cláudio fala. Examina aí nas Escrituras Sagradas, seja um bereano, examina para ver se as coisas são de fato assim. Não coma gato por lebre, não confunda anonimato com Adão no mato. Fique firmado na verdade da palavra, descansa na suficiência da pessoa de Cristo. Queridos, vocês já pararam para pensar se não é isso que as igrejas estão oferecendo ao povo? Hoje se cura dor de cabeça pela religião, a paralisia é curada na frente de todos, contudo o carnegão do pecado permanece inseparável da pessoa. Queridos, hoje os milagres acontecem na periferia da vida de uma pessoa, ou seja, os milagres são todos superficiais. Está escrito lá, por exemplo, em Jeremias 8:11, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Tem cura sim, mas a cura é uma cura superficial, não mexe no pecado do homem. Cura câncer, cura paralisia, AIDS, lepra, um monte de doenças, mas não cura o pecado, e somente Cristo é a sua cruz, porque lá na cruz o nosso velho homem foi crucificado, foi morto. 2 Coríntios 5,14 está escrito, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Querido amigo, se você não crê nessa verdade, você vai direto para o inferno, porque você deixou de acolher o amor da verdade da palavra. A verdade da palavra, se ela não for sua experiência, você está no inferno, você está perdido, você está preso às garras do pecado. Domingo na igreja você é um lindo cristão, mas durante a semana a sua vida é um inferno. Percebe? Os filhos de Deus creem que Ele opera milagres em nossos dias, sim, pois tem todo poder para realizá-los. Mas o que estamos vendo hoje, amados, é um absurdo. É pura falcatrua. É engano dos mais ridículos. Não temos relato bíblico de que Deus agendava milagres. O que vemos na palavra de Deus é Ele curando segundo a sua bendita vontade e não segundo a vontade do homem. Também nós notamos na palavra de Deus muitos exemplos negativos de homens de Deus que não conseguiu que amigos fossem curados. Deixa eu citar para você um exemplo aqui. O apóstolo Paulo, ele não conseguiu curar Epafrodito. E Paulo precisou exortar a Timóteo a tomar um pouco de vinho em vista de sua debilidade estomacal e de frequentes enfermidades. Vocês se lembram de Trófimo?
Por que Paulo não o curou? Porque não era da vontade de Deus que ele fosse curado. Portanto, ali, Trófimo, ele ficou doente lá em Mileto. Em 2 Timóteo 4:20, a Bíblia diz assim: Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Mas por que Paulo não curou Trófimo? Porque não era da vontade de Deus. Hoje as pregações venham para cá com qualquer doença. Não importa se você seja espírita, não importa se seja católico, evangélico. Esse balaio de gato todo, você vai receber a cura. E acontece mesmo, mas não é de Deus. Queridos amigos e irmãos em Cristo, é simplesmente falta de compreensão das Escrituras supor que alguém possa curar à vontade. O maior milagre, como eu já disse aqui, que aconteceu no mundo, é Deus nos amar a ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer numa cruz em favor de cada um de nós. E todos nós sabemos que se a nossa doença não tem cura, ou você acha que tem cura, a tua doença, o pecado? Não tem. Naum 3,19, a Bíblia fala assim, Naum 3, verso 19, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palma sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Então a palavra fala aqui, não há remédio para a tua cura, para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Se é incurável, tem que morrer. O pecado não tem cura, meus queridos. Por isso que nós temos que morrer para o pecado. Onde é que está escrito isso? Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Está vendo? A nossa cura do pecado é morrendo para o pecado lá na cruz em Cristo, porque a obra já foi feita. Creia para que você seja salvo. Então, irmãos, foi por causa do nosso mal, do nosso pecado incurável, que Jesus se fez carne. E a encarnação de Cristo foi o mais notável dos eventos sobrenaturais, seguido da sua morte e da sua ressurreição. E certamente, a maior maravilha de todas é que, tão somente mediante a fé em Jesus Cristo crucificado, eu e você recebemos a cura do nosso mal incurável. Porque lá na cruz, em seu corpo santo, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. 1 Pedro 2,24, a Bíblia diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A minha e a sua cura está na cruz, no corpo santo de Cristo. Lá, o meu e o seu fim acabou. Foi ali no corpo de Cristo. O meu pecado acabou lá na cruz em Cristo. Por isso que nós devemos confessar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido amigo, você morreu lá na cruz. Creia que você está crucificado com Cristo. Creia que você morreu com Jesus na cruz. E por meio da cruz, não somente recebemos a cura da nossa doença, como também o acesso à gloriosa presença de Deus. Colossenses 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha suprema confiança no glorioso evangelho de Jesus Cristo. Não estava ela ali depositada nos milagres, na habilidade ou piedade humana. A gloriosa mensagem do evangelho é a única resposta ao dilema humano. O ministério de João Batista produzia convicção e arrependimento. E, no entanto, João não realizava milagres. Por isso que a Bíblia diz lá em João 10, 41 e 42. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Aí sim, as pessoas creram naquilo que João disse. E João disse o quê? Disse a respeito de Cristo. João não tinha outra mensagem. João falava de Cristo. Então, por isso que ele foi considerado o maior profeta
que já existiu nesse mundo. Não fez nenhum milagre, mas ele anunciou aquele que podia fazer o milagre. Irmãos, nós precisamos de crer nessa verdade. Creia na sua morte com Cristo. Creia que você morreu, que você ressuscitou com Cristo. Esta é a verdade para o nosso cristianismo hoje. Amém? Eu quero orar em seu favor. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, te damos graças pela tua palavra, pela liberdade que tu nos dá em anunciar o teu Filho Jesus. Pai, estamos vivendo uma época de tantos enganos, ó Pai. O teu povo está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento de ti, meu Pai. Conhecimento de Cristo e da sua obra consumada lá no Calvário. Tem misericórdia, Pai. Abra os olhos daqueles que estão nos ouvindo nesta oportunidade, para que eles, mediante a revelação da graça, venham crer em Jesus Cristo. Pai, leva o teu povo até Cristo, para que Jesus as receba e não os lance fora, como ele prometeu. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz e prosperará para a qual foi designada. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia para vocês. Que a graça, a misericórdia e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Bom dia para vocês. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas tão gratuito que temos vivido. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que é pelo teu poder o revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei
Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer